Se eu tivesse que começar do zero hoje e juntar meus primeiros R$ 5.000, eu não começaria cortando café ou esperando um aumento de salário. Tem uma coisa muito mais importante que vem antes, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Juntar R$ 5.000 é um marco. Para mim, foi o valor que provou que eu era capaz de mudar minha realidade financeira. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você entende que juntar dinheiro é mais sobre comportamento do que sobre matemática. Então, o que eu faria se eu fosse juntar os meus primeiros R$ 5.000? Eu começaria com um objetivo claro, porque guardar dinheiro só por guardar não motiva ninguém. Então, eu daria um nome para esse dinheiro que eu fosse guardar. Por exemplo, liberdade, porque a gente sabe que quando a gente tem dinheiro ali, a gente tem mais segurança e a gente tem mais liberdade. Então, por exemplo, quando eu penso em juntar os primeiros R$ 5.000, que poderia até ser ali uma reserva de emergência, eu penso que eu estou comprando um pouquinho ali da minha liberdade. Em caso de algum problema ali na sua vida, você sabe que você não vai ficar aquém ali daquela situação. Por exemplo, reserva da virada. Algo que me faz lembrar que aquilo de fato vale a pena. Eu não estou guardando só por guardar, porque isso te dá a sensação de, nossa, precisa economizar. Sabe aquela sensação de você estar fazendo aquilo só por obrigação? Então, primeiramente, eu pensaria no nome que fizesse eu lembrar que aquilo vai valer a pena ali. E aí eu dividiria esse objetivo em metas menores. E aqui tudo vai depender do quanto você tem disponível ali, do quanto você ganha. Porque às vezes você não tem R$ 500 por mês para ir colocando ali. Então não adianta eu falar isso para você. Primeiro você precisa analisar ali qual que é a sua renda. Mas o importante é que você comece. Comece ali com R$ 50, porque você vai tendo aquele hábito, e aí automaticamente o que você vai querer fazer? Você vai querer ter outras fontes para que você consiga juntar esse dinheiro mais rápido. Então, eu pensaria ali em dividir esses objetivos em metas menores e tudo que eu pudesse, quando eu pudesse, eu estaria ali disponibilizando. E eu colocaria isso como uma categoria fixa ali no meu orçamento, entendeu? Então, se eu sei quanto eu ganho, eu posso colocar lá no meu orçamento, todo mês eu vou guardar R$ 100 na caixinha. Todo mês eu vou guardar R$ 50 na caixinha, 150. O quanto você quiser. R$ 10 que seja, porque às vezes você gasta R$ 10 ali comendo um pastel, e você pode pensar, mas se eu pegar esses R$ 10 aqui, eu posso colocar na minha caixinha. Lógico que o pastel é um prazer imediato, né? Você vai ficar mais satisfeito ali mais rápido, mas você também pensar com essa mentalidade de um futuro mais próspero, um futuro ali sem preocupação, sem dívida, também vai te dar essa sensação aí de querer mais. Terceira coisa, eu olharia ali com sinceridade para os meus hábitos, porque isso é muito importante para você entender o seu padrão de consumo. E foi o que eu falei para vocês, às vezes eu tenho um costume de comer um pastel ali na feira, então eu posso pegar e reduzir ali essas saidinhas, ou eu tenho costume de sair no final de semana com os amigos, ou eu tenho costume, às vezes, de pedir muito delivery. Eu tenho que prestar atenção nesses meus comportamentos, para que eu entenda o que eu posso corrigir, né, o que eu posso substituir, para que eu tenha mais liberdade ali de guardar esse dinheiro. Então, o segundo e o terceiro tópico é praticamente coligado. E aí a gente vem aqui para um ponto-chave. Porque primeiro a gente precisa entender que não é só você cortar os gastos ou você só aumentar ali a sua renda. As pessoas falam como se fosse assim, só corta gasto, arruma um bico. Mas se fosse isso, todo mundo já teria dinheiro guardado. O que pega a maioria de nós é o nosso comportamento. Por isso que precisa ser feita ali aquelas análises. E também tem quem acha que a questão é a força de vontade. Mas a verdade é que força de vontade sem clareza, ela só vira frustração. A gente precisa de propósito, de rotina, de escolhas conscientes, não de autocobrança sem direcionamento. Então, eu vou contar uma história bem real aqui pra vocês. A gente viajou recentemente e nós viajamos em grupo, né? Foi eu, minha irmã, minhas sobrinhas, meu cunhado. E aí foi uma outra família que eu ainda não conhecia, mas que também participou dessa viagem, né? E a gente combinou de fazer comida lá, de a gente se divertir nos clubes onde a gente tinha se hospedado, né? Pra ficar dentro mesmo do padrão, do orçamento que a gente tinha estabelecido e tal. Só que aí, no penúltimo dia de viagem, o pessoal decidiu sair, eles queriam sair pra comer, queria comer algo diferente. Beleza. E aí, o que a gente fez? Nós tínhamos um orçamento. No nosso orçamento, não estava para comer fora. Então, nós tivemos que ter um autocontrole de falar que nós não poderíamos ir, né, para participar com eles na comida fora. Então, a gente comeu mesmo no apartamento que a gente estava. E eles foram passear, porque para eles fazia sentido, estava dentro do orçamento deles, mas para a gente não estava. Então, a gente precisou fazer escolha. A gente precisou ter autocontrole também, que é o que a gente sempre fala aí na questão de finanças, porque o nosso comportamento vai ditar como o nosso dinheiro vai trabalhar para a gente. E aí, nós não gastamos dinheiro que a gente não tinha. Então, muitas vezes as pessoas, elas
querem parecer legais para outras pessoas e elas geralmente querem se encaixar ali onde elas estão inseridas, né? Porque é o que a gente tem, é o nosso comportamento. Então, se eu convivo com uma pessoa que gasta muito dinheiro, eu vou querer ter aquele comportamento também. E aí, cabe a mim decidir pensar, faz sentido para mim? Não faz? Tá dentro do meu orçamento? Não tá? Então, não vou. Então, guardar dinheiro é um processo de amadurecimento. Você escolhe entre o agora e o depois. O que faz mais sentido para você? O que vai te dar mais resultado aí a longo prazo? Você escolher agora uma coisa que vai te dar um prazer imediato ou você pensar ali no seu futuro? E é cada pequena escolha que a gente faz que vai aproximando a gente ali da nossa liberdade, da nossa segurança. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase que eu escutei no podcast de semana, que fez muito sentido para mim, foi uma virada de chave na minha vida. E primeiro a segurança, depois a liberdade. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o gostei de vocês, se inscreve no canal, compartilha com a amiga. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com uma amiga e até o próximo vídeo.